Se assentar. Conheça para crer, creia para viver. Este é um tema que reflete a mensagem, o conteúdo do Evangelho de João, o quarto Evangelho no Novo Testamento. Temos pensado neste Evangelho, procurando receber a verdade de Deus nele nas últimas semanas, e vamos continuar hoje. Hoje vamos focar no capítulo 11, versos 45 a 57. É o texto da palavra para o seu coração, sua vida nesta noite. No fim do Evangelho, já próximo do fim realmente, no capítulo 20, nos dado o propósito porque este livro foi escrito. Diz lá versos 30 e 31 no capítulo 20, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então aí está o propósito claramente afirmado. Este livro foi escrito para nos informar, nos dar o conhecimento de quem Jesus Cristo é, para que pudéssemos então crer, e crendo encontrássemos vida no seu nome, isto é, na pessoa dele. E quando entendemos o Evangelho, então acabamos encontrando a vida, verdadeira vida, vida com Deus. E que nesta noite, assim Deus faça com esta porção deste livro e da palavra em nossas vidas também. Nós vamos ler então no capítulo 11, e vamos focar versos 45 a 57, mas eu quero ler um pouco antes para lembrarmos, ou se você não esteve aqui domingo passado, você saber do contexto onde acontece o que vamos ler e vamos focar nesta noite. Eu quero ler no verso 21 do mesmo capítulo, João 11, 21, a situação é a morte de Lázaro, amigo de Jesus Cristo. Diz o texto que Jesus o amava, e diz o texto também que Jesus amava as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro morre, Jesus não está ali na cidade dele, Betânia, e então mandam chamar Jesus, porque Lázaro estava enfermo, mas quando Jesus chega ele já está morto. Então no capítulo 11, todo o acontecimento que vai dar na ressurreição de Lázaro, ou Lázaro voltar à vida neste mundo. No verso 21 diz assim, disse Marta, irmã de Lázaro, Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E aí no verso 41 temos a narrativa da obra de Cristo na vida de Lázaro morto. Então tiraram a pedra que tampava o túmulo. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Tirem as faixas e deixem-no ir. Jesus ressuscita Lázaro, conforme nós lemos aí no verso 43, 44. Agora o nosso texto nesta noite, a partir do verso 45 até o verso 57.
E agora então, que esse texto encontre porta aberta em cada coração aqui nesta noite. E Deus traga o esclarecimento, a direção que só Ele e a sua palavra podem fazer. A narrativa continua dizendo assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está este homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Então ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Verso 49 diz: então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num só povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Dia 21 de abril de 1792 foi levado à forca o personagem da nossa história conhecido por Tiradentes ou como Tiradentes. Tiradentes chegou ao limite com a situação do Brasil ser colônia e ter que arcar com pesados impostos e sem retorno nenhum. Entendeu que chegou a hora, ou tinha chegado a hora, de dar um basta nisto, e que pelo menos a região onde ele habitava e trabalhava deveria romper com Portugal, se não toda a colônia Brasil. Mas conhecemos a história, ele foi delatado e o plano dele então foi por água abaixo, ele acabou preso e foi levado à forca. Mas, anos mais tarde, a independência, a separação do Brasil aconteceu, o Brasil se tornou independente de Portugal, e Tiradentes passou para a história conhecido como
o mártir da independência. Se a independência no Brasil aconteceu, o primeiro a morrer por isso teria sido Tiradentes, e ele então seria o mártir. Ele é este patrono, essa inspiração. Tiradentes morreu pelo Brasil. Não podemos negar isto. Mas é importante entendermos a nuance desta preposição pelo Brasil. Podemos dizer que Tiradentes morreu em favor do Brasil. Isto estaria correto para a história dele e assim interpretarmos esta palavrinha morreu pelo Brasil. Sim, ele morreu em favor do Brasil. Ele morreu para a causa do Brasil. Sim, também seria uma forma de interpretarmos essa expressão, Tiradentes morreu pelo Brasil. Mas não podemos interpretar na história Tiradentes como aquele que morreu pelo Brasil no sentido de substituto, que ele tenha morrido no lugar do Brasil, ou no lugar da população do povo brasileiro, que ele tenha morrido no meu lugar e no seu lugar. A morte de Tiradentes não chega aí. Mas nós ouvimos nesse texto na palavra de Deus que Jesus seria o homem que morreria pelo povo. Jesus é o homem que deve morrer pelo povo. Nas palavras de Caifás, o sumo sacerdote, na reunião do Sinédrio, que era o corpo governante, era tanto legislativo como também judiciário, e está reunido, mas também está ali junto os fariseus, que eram aqueles mestres da lei, mestres da palavra do Velho Testamento para o povo de Israel, os regulamentos e as leis. Enfim, nesta reunião, Caifás, que é o sumo sacerdote, liderança entre eles, diz que era preciso, então, falando de Jesus, que um homem morresse pelo povo. E a palavra de Deus, o escritor do Evangelho de João, vai em frente dizer que o que Caifás havia dito era correto, ainda que Caifás não entendesse bem o que estava dizendo, à luz de todo o Evangelho e da vida de Jesus Cristo. Bem, o fato é que o texto então reconhece que Jesus, um homem, deveria morrer pelo povo. Pelo povo, um homem deveria morrer pelo povo. E aí, nesse sentido, é que então tem a força de substituição, e isto pelo povo. E este povo, pelo contexto, sabemos que é abrangente. Este povo inclui você aqui nesta noite, eu, você, muitos milhões. Enfim, a mensagem deste texto nesta noite é que Jesus morreu em seu lugar. Quando Jesus morre, e morre numa cruz, e ele é sacrificado, ele morreu não apenas em seu favor, não apenas pela sua causa, mas ele morreu em seu lugar, uma morte substitutiva. Essa é a mensagem. Jesus morreu, sabemos disso, mas morreu em seu lugar. Você entende isso? Você crê nisto? Jesus morreu em seu lugar, tendo demonstrado quem ele era. Ele não foi simplesmente um desavisado, útil, que achou que poderia então morrer pelas pessoas, tomar o lugar das pessoas. Um bem-intencionado, mas nada realista. Não é esta a ideia. Jesus realmente morreu em seu lugar por causa de quem ele era, e ele pôde morrer por causa de quem ele era. Jesus morreu em seu lugar tendo demonstrado então quem ele era. A questão do Evangelho de João são os sinais. O Evangelho de João foi estruturado em cima de sinais. Os atos sobrenaturais de Jesus Cristo, que chamamos de milagre, não são apenas uma demonstração de poder em si, mas
algo que tem uma finalidade além do ato em si miraculoso, é um sinal. Eles apontam para as verdades de Jesus, da missão e a obra dele. E então o Evangelho de João diz lá nos versos 30 e 31 do capítulo 20, que lemos nesta noite, já no final, quando fala sobre o propósito do livro, que o escritor do Evangelho de João toma alguns dos sinais miraculosos que Jesus realizou, para estruturar o seu livro, a fim de comunicar-nos quem é Jesus Cristo e o que ele veio fazer. E nós temos no Evangelho de João, seletivamente, 7 sinais. Ele diz: há outros, não vou falar de todos, é impossível falar de todos, mas esses escolho, porque em cima deles eu construo a tese suficiente para que quem leia esse livro saiba quem Jesus Cristo é e possa crer, e crendo encontre vida. Muito bem, sinais. E aqui o texto diz que quando aquela liderança se reúne em Jerusalém, após Jesus trazer de volta Lázaro à vida, eles falam dos sinais miraculosos que Jesus está realizando. Este homem está realizando esses muitos sinais, e isso está então saindo fora do controle. E agora eles estão reunidos após o último sinal que o Evangelho de João escolheu registrar, e é o último que Jesus realiza, porque já é ali, nos dias em que ele seria preso. Em breve ele seria preso. E o sinal último de Jesus Cristo é este de trazer um morto por 4 dias, morte incontestável, de volta à vida a este mundo. Mas é um sinal. Este trazer de Lázaro à vida, a restauração de Lázaro à vida, não é um fim em si mesmo. Jesus não saiu ressuscitando todo mundo naquele cemitério. Não é esta a razão que Jesus veio, e esta não é a solução definitiva que Deus quer trazer às nossas vidas. Ao trazer de Lázaro à vida de novo, foi trazê-lo novamente à mortalidade, um mundo onde o mal domina. Deus tem um propósito para nos trazer um dia, não de volta à mortalidade, mas à imortalidade, livres da presença do pecado e do mal. Aí sim é que haveremos de experimentar a verdadeira obra de Cristo. Bem, Jesus ressuscita Lázaro, é o sinal que fala daquilo que Jesus haveria de fazer em si mesmo, morrer e vir à vida. É o poder dele, porque ele diz: Marta, irmã de Lázaro, eu sou a ressurreição. Ele diz: Lázaro vai ressuscitar. Ela diz: eu creio, nos fins dos tempos Lázaro vai ressuscitar. E Jesus diz: eu sou a ressurreição. Marta pensa num programa de Deus e tem que chegar aquele dia, e Jesus diz: olha, é verdade que há tudo isto, mas o fato é que eu sou a ressurreição agora, eu sou. Eu não estou indicando a ressurreição, eu não estou falando, profetizando que Deus vai ressuscitar mortos no futuro, seria uma coisa tremenda já. Não, eu estou dizendo que eu sou a ressurreição. E aí então há este grande sinal, este sinal que preocupa tremendamente aquelas lideranças. Jesus havia mexido com elementos da natureza, transformando a água em vinho. Jesus já havia multiplicado o pão. Jesus já havia corrigido problemas do corpo humano, dando visão a um cego e também a um paralítico, novamente a condição de andar. Então coisas tremendas, mas chega agora quando ele traz o morto novamente à vida, restabelece a vida. Sinal tremendo que fala da pessoa dele. E aí então a tolerância da liderança está esgotada. Jesus chega agora a um ponto tremendo. Foram dizer a eles, o povo que estava em Betânia, mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, voltou para Jerusalém, povo que tinha ido consolar, participar com a família de Lázaro, do funeral dele, consolar as irmãs, e viram o que aconteceu lá, e Jesus dizer: eu sou a ressurreição, e um morto de 4 dias voltar à vida. Ele dizendo: eu sou a ressurreição, isto aqui está apontando para aquilo que eu sou. E eles então voltam a Jerusalém, e lá vão dizer às autoridades, e as autoridades entendem: a tolerância está esgotada, é perigoso demais o que ele está fazendo. Enfim, eles não questionam
o que Jesus estava fazendo no sentido de ser real e verdadeiro. O texto não tem esse questionamento deles. Olha, não é mentira o que ele está fazendo, vocês não sabem o que estão falando, ele não ressuscitou nada, e se ele disse eu sou a ressurreição, ele não prova isso de jeito nenhum, não. Eles dizem os sinais que esse homem está fazendo tornou a situação perigosa. Mas o fato é que aí está Jesus então, com os sinais declarando quem ele é. E então quando Jesus pergunta a Marta se ela crê, ele disse: eu creio que tu és o Filho de Deus, o Cristo. Então Deus conosco. Jesus morreu em seu lugar, porque ele podia fazer assim, podia tomar o seu lugar naquela cruz, o seu lugar na condenação. Jesus podia assim fazer, e o fez, morrendo e ressuscitando. Jesus morreu em seu lugar, tendo demonstrado quem ele era. Ninguém mais na história da humanidade demonstrou e caminhou com os sinais, e chegou então à cruz e à ressurreição. Ele o fez porque ele podia fazer. Deus conosco, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus entre nós. Ele morreu por todo o povo, não somente por mim, não somente por um amigo prezado dele, ou 10 amigos, mas diz que é por todo o povo, obra tremenda. Quem poderia morrer pelo mundo todo desta forma? A não ser que ele seja quem ele é, e a Bíblia diz que ele é Deus conosco. Jesus morreu em seu lugar, seguindo um plano divino. Eu disse seguindo um plano, mas um plano divino. Quando reúne a liderança e o sumo sacerdote Caifás toma a palavra e ele afirma que um homem deveria morrer pelo povo. Aí o escritor do Evangelho de João diz que ele estava profetizando. O sumo sacerdote, dentro da teologia judaica, tinha a condição de profetizar. E agora então o sumo sacerdote Caifás profetiza, mas profetiza sem saber exatamente o que ele estava profetizando. Ele fala pensando no expediente político da conveniência deles. Se esse homem continua com esse poder que ele está fazendo, esses sinais que ele está fazendo, realmente o povo irá atrás dele e vamos ter problemas aqui, problemas para nós, prejuízo para nós. Ele fala pensando então na sua própria conveniência. É melhor então eliminar Jesus do que prejuízo para nós. Mas diz João, ele estava falando mais do que ele sabia. Deus falava através dele mais do que ele sabia. Na verdade, Deus estava dizendo que Jesus morreria sim pelo povo, mas não como Caifás pensava, mas numa dimensão muito maior e tremenda. Obra tremenda. Então aqui está Deus, nesta soberania, comandando até a palavra de um homem, um líder, que diz o que Deus quer que ele diga, mesmo quando ele não sabe o que está dizendo. Tal é o controle de Deus, a interferência de Deus em tudo que está se passando aqui. E aí então eles decidiram, vamos tirar a vida de Jesus. Jesus seria trazido a um julgamento, mas o julgamento também seria um julgamento de expediente, porque Jesus já estava condenado que ia morrer. O julgamento seria apenas um meio para chegar até lá. O veredito já estava decidido. Jesus se retira para Efraim, uns 15 quilômetros de Jerusalém. O que nós encontramos no Evangelho de João é Jesus se movendo, mas sempre dentro do plano, do cronograma, da hora, do modo de Deus. Outras vezes já tentaram tirar a vida dele e não conseguiram. Ele se esvaiu, se foi. E agora há esta sentença praticamente já dada a ele, e ele vai para Efraim, e eles não conseguem apanhá-lo.
Jesus, em verdade, morreu em seu lugar, mas morreu em seu lugar conforme o plano divino, na hora, no modo que Deus quis. É verdade que o ser humano, rompido com Deus, leva Jesus à morte, mas não sem a direção e a coordenação de Deus também. Nós temos aqui então este plano divino, e há um propósito tremendo. Deus vai fazer algo que Caifás não imagina o que ele está dizendo, porque o que ele disse nas mãos de Deus é algo muito maior. Diz o Evangelho que Jesus morreria não somente pela nação de Israel, mas por todos os filhos de Deus espalhados pelo mundo. Que pensamento tremendo, que extrapola qualquer perspectiva daquele lugar e daquela situação tão restrita geograficamente, que Deus iria levar a obra em Cristo à dimensão que temos, por exemplo, no mundo hoje, muito além daquele século, 20 séculos atrás, e de uma localidade até pequena para a expressão do mundo da época. E agora então, aí está essa obra. Jesus morreu em seu lugar, seguindo um plano divino. Deus no controle. Mas por quê? Por que Jesus morrer em meu lugar, em seu lugar? Fica muito claro quando Caifás fala na sua dimensão menor a ideia de salvação. Se nós matarmos Jesus, nós vamos nos preservar. Mas a palavra dele tem uma amplitude maior que ele desconhece. Mas a palavra dele é um sinal, uma expressão menor da expressão maior. Em verdade, a morte de Jesus haveria de nos preservar diante de Deus. Nos reunir, diz o texto, como filhos de Deus. Qual é o problema? O que leva Jesus à cruz? O nosso rompimento, o seu rompimento com Deus pelos caminhos meus e seus, longe de Deus e em oposição a Deus, aquilo que a palavra de Deus chama de pecado. E aí, se Jesus morreu pelo pecado, para que então, pela sua morte, você pudesse encontrar a vida com Deus, é preciso responder a pergunta: é o pecado algo central ou é algo secundário? Segundo a palavra de Deus e segundo a obra de Cristo, o pecado que então leva ao rompimento com Deus é algo central, é um problema central na vida humana, na sua vida. O mundo hoje está muito confuso, apesar de tantas teorias, ideias navegando entre os intelectuais, mídia e universidades, perdidos sobre a questão do ser humano. E uma das razões, ou uma razão fundamental, eu diria, é que perderam qualquer noção do pecado e até negam. Nós pensamos, por exemplo, no nosso país. Ainda agora tivemos recentemente essas situações das prisões. E aí então se fala disso. Qual é o problema? Qual é a solução? Realmente um problema gravíssimo, e alguma coisa que pudesse ser feita de imediato deve ser feito. Essas coisas não podem acontecer, chacinas dentro de uma prisão. Mas isso são facetas. Isso são galhos e não raiz. O que é que está no centro desta faceta? Há outras facetas. Temos problema nas ruas, temos problema na administração pública, no erário, temos problema na área da saúde e daí por diante. Nós vivemos uma situação de desordem e confusão e sofrimento. Então, qual é o problema? Temos muitos galhos. Temos o galho da criminalidade, o galho problemático da questão das escolas, temos o galho problemático das famílias desestruturadas, temos o galho do problema das penitenciárias, sim,
Mas qual é a raiz de todos esses galhos? É um problema moral. O ser humano está perdido e confuso com relação a como ele deve viver e qual o referencial daquilo que é o certo e o errado, para que ele possa se trazer a um centro e onde as coisas possam ser ordenadas e organizadas. Então vamos ter paliativos apenas, remendando facetas, porque não entendemos e não buscamos o cerne do problema. Antes do problema econômico, político, programático, o nosso problema é moral. Isso tem a ver com o pecado, rompimento com Deus, uma sociedade muito longe, sem nenhuma noção do pecado. E a situação agrava mais e mais, confiando que o ser humano não tem este problema central e que ele, com as suas habilidades, pode redimir a si mesmo e a sua sociedade. Pecado. Pecado é algo real, central ou é secundário? Menos importância. Antes da importância do pecado, tem a questão minha econômica, financeira, a questão do meu status profissional. Pecado é um probleminha, ou talvez não é problema nenhum, eu até nego que haja pecado. É inexistente. A morte de Jesus no seu lugar diz que o pecado existe e é central, é o problema terrível no coração humano, na pessoa, no indivíduo, na sociedade. Então, essa é a verdade do cristianismo. Isto choca o ser humano porque fala da falência do ser humano, e um ser humano que quer dizer, quer propor que pode viver sem Deus, no seu orgulho humanista, não pode acertar tal fato ou tal miséria como pecado. Mas Jesus morreu por causa disto, porque isto nos distancia de, então, toda a esperança eterna com Deus, uma necessidade pessoal, uma necessidade sua, mas então universal, de todos, porque Jesus morreu por muitos. Jesus morreu em seu lugar, solucionando sua necessidade, uma obra vicária, substitutiva. Será que entendemos isto? Cristo morreu em seu lugar. Ele tomou o lugar que era seu na condenação. Você deveria ir à morte eterna, Jesus morre a sua morte. A pena que era sua caiu sobre ele. Será que há humildade suficiente no coração humano para entender a sua necessidade e aceitar o que Jesus fez? Não, eu não aceito isso, eu vou consertar meu próprio caminho, eu posso construir um bom caminho para mim, independente de tudo isto. Ou não, eu não posso, Jesus precisava morrer por mim, e por mim ele morreu. A minha condenação, esta vida miserável, porque estou longe e rompido de Deus, os meus caminhos tortos, meu coração é torto. Jesus precisava morrer e morreu por mim. Há humildade para isto ou não? Jesus morreu em seu lugar, solucionando a sua necessidade. Qual é o problema nosso das famílias? O problema nosso na educação de filhos? O problema nosso na educação em geral? Pecado humano. Pecado, longe de Deus, o ser humano em seus próprios caminhos, perdido, desorientado, não sabe se está em pé ou de ponta cabeça, moralmente, espiritualmente falando, e agora dizem que qualquer coisa vai, depende do que nós construirmos, é uma construção humana tudo, e aí qualquer coisa, um construiu de ponta cabeça, está ótimo você, o outro constrói em pé, não, você também está ótimo, ainda que seja totalmente disparate uma situação com a outra. Não há qualquer referência para dizer, este está em pé, este está de ponta cabeça. Jesus morreu em seu lugar. Jesus morreu em seu lugar. O que isto faz então com você, aqui nesta noite, diante da palavra? Isto cria uma situação que você precisa se definir. Jesus morreu em seu lugar, impondo a você então um posicionamento. Lá estavam aqueles judeus que vieram de Jerusalém para participar do funeral de Lázaro. Naqueles dias, o morto então enterrado, 7 dias de luto, e os que vinham para
trazer a sua solidariedade. A maior parte permanecia 7 dias, consolando os parentes. Mas chega Jesus do 4º dia, faz uma revolução naquela situação toda. E diz o texto que nós lemos aqui, no verso 45, muitos vendo o que Jesus fez, e então tendo ouvido o que ele disse, eu sou a ressurreição, eu sou o programa de Deus, creram. Muitos deles creram. Mas diz o verso seguinte, o verso 46, alguns foram contar aos fariseus em Jerusalém. E certamente, à luz do Evangelho de João, estes não creram. Nós lemos o Evangelho de João outras vezes, Jesus dividindo, Jesus como grande divisor. Alguns creem, outros não creem. E nesta noite, Jesus Cristo, na mensagem dessa palavra, vai fazer a mesma coisa aqui. Possivelmente, lamentavelmente, alguém aqui não vai crer. Como naqueles dias. Alguns viram e creram. E veja que eles viram a mesma coisa, aqueles que não creram viram a mesma coisa que aqueles que creram. E nós ficamos pensando que tudo há de se definir por um ato milagroso. Não. O crer é uma atitude do coração. O sinal, o milagre é apenas a mensagem. Mas o coração humano, para aceitar essa mensagem, por mais evidente que seja, precisa quebrantamento, humildade, ou então não aceita. Quem é você nesta noite? Diante de Jesus Cristo, você vai para a direita ou para a esquerda? Você vai crer ou não crer? O fato de Jesus morrer em seu lugar impõe a você um posicionamento. Qual é? Lamentável seria se você fosse incluído neste grupo que não creu e partiu para participar da destruição então de Jesus e se opor a ele. Jesus morreu em seu lugar, mas isso tem um preço. Esse é um problema humano, lidar com esse preço. A cruz diz que Jesus morreu em meu lugar. Então na cruz, tudo na minha vida foi sacrificado nele, com ele. Jesus morreu em seu lugar, isto implica num sacrifício da sua conveniência. Ah, que problema para o ser humano. Lá está aquela liderança reunida em Jerusalém, discutindo o que fazer sobre Jesus ou com Jesus. Este homem está fazendo todos esses sinais. Os romanos vão vir e tirar a nossa nação, e tirar o nosso lugar. Alguns interpretam o nosso lugar como templo, mas primeiramente a ideia é a posição deles, que tinha a ver com o templo, porque o templo envolvia toda a liderança daquela teocracia. Os romanos virão e tirarão o nosso lugar. É interessante que os saduceus e os fariseus estão reunidos, 2 grupos dentro do judaísmo. Os saduceus tinham uma visão diferente dos fariseus. Os saduceus eram aqueles que cooperavam com o Império Romano. Eles não criam em ressurreição. Eles estavam mais ligados à política, ao status, eram mais aristocracia. Os fariseus estavam mais com o povo, mais preocupados em ensinar a lei, criam na ressurreição. Mas diante da conveniência afetada, ou possivelmente afetada dos dois pela obra de Cristo, eles se unem. E eles juntos decidem que Jesus tem que morrer. Jesus é um perigo para a nossa conveniência, para o nosso status. Ah, se eu crer em Jesus, eu preciso mudar isto e aquilo. E as pessoas vão saber que eu reconheci que eu era uma pessoa carente e necessitada, e que eu me entreguei a Jesus Cristo. Isto vai mexer com todo o meu currículo, o meu orgulho diante das pessoas. Não posso fazer isto. E encontrar Jesus e dizer, Ele morreu a minha morte, eu morri com Ele. Isto vai pedir uma série de alterações na minha vida, inclusive o deixar de muitas coisas. Não posso fazer isto.
Jesus morreu em seu lugar, implicando no sacrifício de sua conveniência. Esta liderança não pôde andar com Jesus, aquele que tinha os sinais, por causa que queriam preservar o seu status, sua conveniência. Desconsideraram todo o ensino das Escrituras sobre o Messias, o prometido, o Cristo que viria, tudo que os profetas falaram. Não se deram o trabalho de comparar com o que Jesus estava fazendo, quem Ele era e os seus sinais. Isto vai comprometer o nosso lugar. Não vamos nem entrar por aí. Não quero olhar para Jesus, não quero pensar, não quero conhecê-lo e muito menos crer por causa da minha conveniência. Que Deus o liberte disso nesta noite. Jesus morreu em seu lugar, incluindo então você na unidade do povo de Deus. Jesus morreu, diz o texto, verso 52, para reunir todos os filhos de Deus, não só de Israel, mas do mundo todo, reuni-los todos num só povo. Isto é, nós somos alinhados agora como povo de Deus e somos incluídos neste povo. O povo eterno de Deus e o povo que vive conforme a vontade de Deus e para Deus. Uma vida diferente, valores totalmente diferentes do mundo. Morremos com Cristo, pelo poder do Cristo ressurreto, nascemos para uma nova vida com Deus, a vida eterna. Fomos resgatados do pecado, Ele morreu a nossa morte. Ele nos deu vida, vida com Deus, a verdadeira vida, a vida eterna. Ele é a ressurreição. Ele então fecha toda a história, a necessidade humana. Perdão, paz com Deus, direção para a vida, como povo de Deus, vivendo para Deus e na esperança eterna, diante do mundo incerto e diante da morte que aí está para um ser humano tão pequeno. Jesus morreu em seu lugar para incluí-lo na unidade do povo de Deus, para dentro de um povo só. Por isso que crer em Cristo não é apenas concordar com 2, 3 ou milhões sobre alguma verdade ou todas as verdades de Jesus. É concordar também, mas é um concordar que me leva a andar, estar, comungar com o povo, a ser um só povo. Por isso a igreja. A vida no padrão de Deus, buscando a vontade de Deus, juntos como um povo. Quem realmente creu em Jesus Cristo não fica parte da igreja. Se Jesus morreu por você, então você vai ser incluído, vai ser achado na unidade do povo de Deus. Jesus morreu por você. Jesus morreu em seu lugar. Há pecado. O pecado é algo central. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que Ele morreu em seu lugar? Jesus morreu por você a ponto então de colocá-lo no povo dele em uma unidade. Esta noite, a grande verdade é que Jesus morreu em seu lugar e o convida a crer. E crendo, vai lhe dar vida. A vida eterna, a vida com Deus, a paz com Deus, um novo modo de viver para sempre. A correria desta vida, atendendo necessidades urgentes e necessárias, então, financeiro, profissional. É muito fácil nos consumirmos e esquecermos da necessidade maior, a vida com Deus. E que nesta noite, então, cada um aqui saia certo de que Jesus Cristo morreu em seu lugar. A pergunta de Jesus a Marta foi: você crê nisto?
para onde você vai com a sua resposta. Se Jesus não morreu por você, qual é a solução então? Qual é a solução? E você possa sair daqui dizendo, de forma real, verdadeira no seu íntimo: Jesus, Deus conosco, morreu em meu lugar. Vamos orar.